Ele deu por nós. E hoje a palavra que ele passou para mim é para levar a gente até os sonhos que a gente tem no nosso coração. Ele quer que cada um de nós consiga realizar os nossos sonhos. Não vou deixar. Ele quer que a gente atinja aquilo que você tem no seu coração, que Deus colocou dentro do coração. Tem que ter um combustível para você chegar até o caminho. Amém? E Deus quer mostrar para você e para mim qual é o caminho que você tem que percorrer e qual é o combustível que você tem que se encher para você conseguir alcançar as bênçãos de Deus. Amém? Amém. Teve uma época em que Deus usou um profeta chamado Jeremias. Fique à vontade, se vocês quiserem desligar. Ligar para não atrapalhar isso aí. Tá. O profeta Jeremias foi colocado por Deus para profetizar para o povo o juízo que vinha de Deus, se o povo não se arrependesse. E Deus já avisou Jeremias: você vai lá falar para o povo, assim, assim, assado, só que o pessoal não vai te obedecer. Mas eu estou sendo justo, estou dando a chance deles se arrependerem. Né? Que Deus já sabe do fim antes do começo. Nem por isso Jeremias deixou de ir. E para falar, eu queria que você abrisse comigo Jeremias 6. Jeremias, para quem não sabe, ele era conhecido como profeta chorão, porque ele obedeceu a Deus o tempo todo, mas sofreu consequências pela obediência. Mas ele sabia que a recompensa era muito maior pelo sofrimento que ele passava aqui. Muitas vezes você vai abrir a boca para pessoas que vão te ironizar, que vão ignorar, mas se você está obedecendo a Deus, você está fazendo a melhor coisa da tua vida. Obedecer aquele que vai te recompensar. Amém? Amém. E a gente, quantas vezes a gente já falou de Deus com as pessoas e muitos ironizaram, daram risada, até tem gente que deixa de falar com a gente quando a gente fala de Deus. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Muitos amigos se afastaram, amigos, né, entre aspas, se afastaram, parentes se afastaram, mas quando a coisa aperta, quem que eles vão buscar? Aquele que conhece é Deus. Bem? Nós somos referências para essas pessoas. Nós somos a Bíblia que essas pessoas estão lendo. Tem gente que nunca vai abrir a Bíblia no papel, mas está olhando para você, para mim, está vendo a palavra de Deus sendo manifesta através da nossa obediência. Amém? Olha só o que Deus falou para Jeremias falar para o povo. Está no Jeremias 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Eu quero ler uma outra versão, está escrito assim: assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Até aqui. Amém? Deus está falando, para mim, a principal parte desse versículo aqui, apesar da desobediência do povo, é quando Deus fala assim: ó, pergunte pelo bom caminho, siga ele e vocês acharão descanso. Amém? Pergunte pelo bom caminho. Quem já percorreu o bom caminho, quem está no bom caminho, é aquele que descansa no Senhor. Por quê? Qual é o bom caminho? Jesus responde para mim e para você. João 14,6 está escrito assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso caminho é Jesus. O nosso caminho é Jesus. Aleluia. Amém? E se você for lembrar, está escrito também em João 1,14: o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra é Jesus. É Jesus numa outra forma, num outro formato. Quando alguém mostra uma fotografia para alguém, a pessoa está vendo você. Olha lá você, mas na verdade está olhando para o papel. A mesma coisa, a gente está olhando para o papel aqui, mas a gente está vendo Jesus. Aleluia. Amém? É no papel que Jesus está aqui, ó. É de uma outra forma que ele está se apresentando. Quando alguém vê você num vídeo, na internet, está vendo você. Mas na verdade está vendo um telefone ali na tua frente. O telefone está sendo um instrumento para trazer você até aquela pessoa. Esse papel aqui, esse livro aqui, é o instrumento que traz Deus até nós. Aleluia.
A palavra é Jesus. A palavra é o bom caminho, que vai levar a gente no caminho das bênçãos. Amém? Quando a gente escuta a palavra, a gente escuta o próprio Deus falando com nós, falando conosco. Você está escutando agora, não é a voz do pastor Álvaro, você está escutando a palavra de Deus através da minha voz. Eu só estou sendo um instrumento para falar aquilo que Deus está mandando a gente escutar. Eu também estou escutando isso. Amém? Quando a gente prega, a primeira escuta é a gente, né? E a gente se alegra, porque a gente vê que é um Deus vivo, que Ele quer que a gente tenha o nosso futuro abençoado, que Ele quer que a gente tenha a nossa vida abençoada. Ele sabe, Ele vê todas as lutas que cada um de nós estamos passando, mas Ele é pela gente. Ele não quer que a gente se perca no caminho. E o que Deus fala com a gente? Eu queria agora que você abrisse nas primeiras páginas da Bíblia, Gênesis 12. Quando o Senhor falou com Abraão. Gênesis 12. Logo no comecinho da Bíblia. Está todo mundo lá? Glória a Deus. Gênesis 12 está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Em outra tradução está escrito assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoareis e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Aleluia. Primeira coisa que Deus está falando, que se você vai perceber, Ele manda Abraão sair, né? Sai da onde? Da nossa zona de conforto. Amém? Muita gente fala que é de Deus, mas não move uma palha para fazer a vontade de Deus se manifestar. Se você quer estar no caminho de Deus, você tem que sair da zona de conforto. Pai, aleluia. O caminho não é fácil, poucos perseveram. A gente sabe que muita gente na primeira tribulação já sai. Aquele que persevera vai vencer. Amém? Porque Jesus venceu o mundo, né? Se a gente seguir Jesus, nós vamos vencer também. Amém? Então a primeira coisa que Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai, age conforme eu vou te falar. Em outras palavras, obedece, me obedece. Eu escutei ontem ou anteontem minha esposa passando, uma pastora falando essa parte aqui: sai, vai e obedece. Por quê? Quando a gente tem fé, não adianta a gente só falar que tem fé, a gente tem que agir conforme a palavra de Deus. Aqui, se você for reparar, quando Deus falou com Abraão, Ele não falou para onde que Abraão ia. Ele falou só para Abraão que eu vou te mostrar para onde você vai. Mas naquele momento Abraão saiu sem saber para onde. Só sabia escutando a palavra do Senhor. Ele sabia que tinha que sair daquele lugar, daquela zona de conforto. Ele estava tranquilo ali, no meio dos parentes. Ele tinha tudo que ele precisava. Mas Deus falou com ele: o teu lugar da bênção é o lugar que eu vou te mostrar. Muitas vezes a gente vai sair do lugar no meio da nossa parentela, porque nós vamos ser a bênção que vai trazer tranquilidade para nossas famílias. Às vezes aquele lugar ali é um lugar que tem um tempo determinado para a gente estar, e depois nós vamos abrir caminho para trazer os parentes para a gente. Quando você está indo para o caminho de Deus, você está abrindo caminho para quem vem atrás de você. Quando você aceita Jesus, Deus já encaminhou uma série de pessoas que vão ser pessoas que vão te ajudar a chegar até a tua bênção. Amém? Às vezes a gente não entende. Poxa, mas para que eu vou na igreja? Para que eu vou sair para aquela vigília? Para que eu vou fazer aquilo ali? É para Deus te orientar, para Deus te fortalecer, para você receber aquilo que Ele tem de bênção na tua vida, para você ser fortalecido, para Ele te direcionar, para te afastar do mau caminho, para você aguentar as pancadas que vêm por aí e para você ser vitorioso. Amém? Muitas vezes, quantas vezes você vê as pessoas falando aí, é uma coisa que está sendo muito comum na minha pregação. Você vê um monte de pessoas famosas falando: agora eu sou cristão, eu sou de Jesus. Mas você continua acompanhando aquela pessoa, você vê ela só falando bobagem, só fazendo bobagem. Ontem eu vi um pastor muito conhecido, anteontem,
falando que ele era a favor do aborto. Ainda ele teve a cara de pau de falar, não importa se eu estou pecando aqui, com isso que eu estou falando para vocês. Imagina um pastor falar que não importa o que está pecando. Como que não importa o que está pecando? Aquele cara está indo para o inferno. Ele não tem que ir para o inferno se ele não está se importando em pecar. Ainda mais falando que é a favor do aborto. O aborto da vida é a pessoa onde a gente decide se uma pessoa vai viver ou vai morrer. Minha esposa me mostrou o pastor André Valadão falando que o feto João Batista se alegrou quando sentiu por perto o feto Jesus Cristo na barriga da mãe dele. Quer dizer, já eram duas pessoas, mesmo que não tivessem nascido naquele tempo, já eram pessoas que já tinham a vida espiritual ativa. Fetos. Um feto é uma pessoa, ainda está no processo do crescimento, está no processo da vida, ainda não veio aqui, não nasceu, mas já está em formação. E muita gente acha normal agora falar de aborto como se fosse, eu estava falando para ela, hoje falam de aborto como se fosse uma cirurgia plástica. Alguém que está com o nariz feio, vou corrigir o nariz, vou fazer o aborto. Imagina, quando a pessoa comete isso, ela está cometendo um assassinato contra uma pessoa. Se alguém cometeu antes de conhecer Jesus, basta pedir perdão para Deus, né? Porque Deus perdoa o nosso tempo de ignorância. Quando a gente não conhecia Deus, muita gente faz coisas piores, mas Deus, ele perdoa todos aqueles que se arrependem. Não teve um que chegou para Jesus e pediu perdão que Deus não perdoou. Se você fez coisa pior do que isso, mas se você se arrependeu e pediu perdão para Deus, ele te perdoa e vira a página. O que ele não quer é que a pessoa ache que aquilo é normal e continue fazendo. Não só isso, mas qualquer outro tipo de pecado. Qualquer pecado, a sentença é sentença de morte. Se a gente não tiver essa consciência, a gente não vai alcançar nossas bênçãos. Não tem mentirinha, não tem mentirão. Mentira é pecado. E está feito. Deus já decretou a sentença. Se você mente e não se arrepende, é sentença de morte. Qual morte? Morte eterna. Você não vai passar a eternidade com Deus se você não se arrepender, se você não pedir perdão para Deus. Desobediência da palavra é pecado. Se você está vivendo em desobediência da palavra, se você, de repente Deus te leva agora, você vai passar a eternidade no inferno e depois vai falar que não sabia disso. Deus está falando para você, se arrepende e muda de caminho, porque o caminho é estreito. Amém? Por que Deus fala? Muita gente pensa que ser cristão é você só escutar aquilo que te agrada o coração. Ser cristão é você ser confrontado o tempo todo para continuar no caminho. O caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus te dá força. O caminho de Deus te direciona. O caminho de Deus abençoa quem está à sua volta. O caminho de Deus te salva. Jesus veio para cá e só falava sobre amor, só falava sobre a eternidade, sobre o reino eterno. As pessoas não aguentaram escutar sobre isso. E ele foi crucificado por falar de uma vida em santidade, por falar da vida no reino dos céus, por falar que as pessoas estavam errando, mas que ele apontava o tempo todo o caminho. O caminho é esse, sou eu. Vem, me segue, me obedece. Olha o que eu estou fazendo, faz também. E você vai ficar comigo junto. E as pessoas criticavam Jesus. E ele confrontava todos aqueles que estavam duvidando dele. Quando ele fala através da palavra dele, eu comecei a ler aqui em Jeremias, ponham-se nas encruzilhadas. Encruzilhada é um lugar de decisão, é um lugar onde tem vários caminhos. Só que Deus fala para a gente: olhe e pergunte pelos caminhos antigos. Agora pergunte pelo bom caminho. Quando você encontrar o bom caminho, siga ele, e ali você achará descanso. É profundo. Eu falei para vocês no começo da pregação que Deus, ele quer que a gente tenha tudo que a gente precisa para a gente alcançar nossas bênçãos. Quem tem carro, quem tem moto aqui, sabe que se você não colocar combustível no teu carro, na tua moto, você não vai para lugar nenhum. Nós como pessoa, se a gente não se alimentar fisicamente, não comer um arroz, um feijão, uma carne, daqui a um tempo a gente não consegue dar um passo. A gente não consegue sair daqui para ali. Qual é o nosso combustível para esse corpo? É o alimento físico. O combustível do carro é a gasolina, né? O diesel, a moto. Agora, qual que é o nosso combustível que vai levar a gente até as bênçãos que Deus tem para a gente? A palavra de Deus é um combustível no coração do homem, que leva o homem
até a manifestação dos seus sonhos. Para encher o homem com esse combustível sobrenatural, o homem tem que se esvaziar de tudo que desagrada a Deus. Relacionamentos que desagradam a Deus têm que ser abandonados. Pensamentos que desagradam a Deus têm que ser cancelados. E todo sentimento que a gente tem no nosso coração que desagrada a Deus, a gente tem que tirar do nosso coração. É simples assim. Quando a gente faz isso, a gente libera espaço no nosso coração para o combustível de Deus. O combustível sobrenatural que vai levar cada um de nós até as bênçãos do Senhor. Uma outra coisa que também ocupa espaço no nosso coração é a falta de perdão. Deus quer que você libere espaço no seu coração, para que a palavra de Deus ela enche no teu coração, ela encha o teu coração e você consiga chegar até as bênçãos que Deus tem para você e para mim. Deste modo, quando a gente faz isso aqui, quando a gente abandona relacionamentos que desagradam a Deus, quando a gente abandona pensamentos, cancela pensamentos que desagradam a Deus, quando a gente acaba com sentimentos que desagradam a Deus, como por exemplo a falta de perdão, a gente libera espaço, Deus preenche nosso coração e o combustível de Deus nos leva na direção dos nossos sonhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus quer que você colha o melhor dele, que ele tem para você e para mim. Ele quer que a gente alcance, mas ele quer que a gente não fique no meio do caminho. O inimigo sabe que você tem planos, que Deus tem planos para mim e para você. E o tempo todo ele coloca armadilhas para que eu e você caiamos. Deus quer que você seja muito abençoado, mas você tem que agir. Não adianta falar que é de Deus se você não abandona aquilo que te afasta de Deus. Não adianta. Tem que se afastar daquilo que te afasta de Deus. Deus quer que você seja direcionado para as bênçãos que Ele tem para você. Deus tem bênçãos de paz, tem bênçãos de saúde, tem bênçãos de prosperidade, tem bênçãos de salvação. Mas Ele quer que você esteja no caminho dEle. Não tem brincadeira. Ou você está no caminho de Deus, ou você está no caminho do inferno, do diabo. E Deus quer que você se corrijam para poder usufruir daquilo que Ele tem para mim e para você. Amém? Amém. Queridos, essa é a palavra do Senhor que Ele colocou no meu coração. Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode levantar.